Salve, salve, minha galera, meu povo, Sacada Cultural aqui no ar. Aqui quem fala é Danilo Nunes e a gente tá aqui, ó, mesa nova, estúdio novo, cenário novo, uma alegria enorme. Eu já agradeço aqui a Red Filmes, o meu amigo Rodrigo, a minha amiga Thaís, muito obrigado por todo o empenho. E para começar, para dar o pontapé inicial, a gente tem aqui dois convidados maravilhosos. A gente tá aqui com Allen Abert da CNTU e eu quero dizer, Allen Abert, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Danilo Nunes. É uma grande alegria, um grande prazer estar aqui no Sacada Cultural, que é esse programa de diálogo cultural incrível, não é? E a CNTU tem um grande orgulho de poder estar colaborando para que esse programa seja um grande sucesso. Com certeza, meu amigo, e a gente só tem a agradecer. E também estamos aqui com o presidente do Instituto Arte no DIC. Olha, eu vou te falar um dos maiores projetos que eu conheço, do qual tenho orgulho de ser parceiro, de ser amigo das pessoas e de estar sempre fazendo coisas por lá. Meu amigo José Virgílio, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Danilo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o Allen. Vamos bater um papo, né, divertido, com informação e com muita história para contar. Com certeza. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Quando você senta para conversar com o José Virgílio, tem muita, mas muita e muita história mesmo, né, Zé? E como que começou essa história de Arte no DIC, que está situado em Santos, e Zé Virgílio, que é um baiano lá da Bahia, meu amigo. Como começou tudo isso, essa relação? Na verdade, o Arte no DIC ele foi um laboratório de toda a minha vivência profissional em Salvador. No serviço público, né, iniciei minha carreira como estagiário no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, órgão criado nos anos 70, pelo então governador Antônio Carlos Magalhães, né, para restaurar e ressocializar o Pelourinho. E ali foi o início de tudo para mim, né? As figuras que eu convivi na época, né? Grandes personagens da cultura, da arte, da política. E ali aquele momento, né? Em boca calada, como dizia a minha avó, em boca calada não entra mosca. Você ficar só observando e aprendendo, né? Que para mim foi muito mais importante do que os bancos da universidade, da escola e tudo mais. Então, para mim, ali foi o início de tudo, né? E eu acho no dia que, na verdade, a referência toda dele vem desse processo aí. Que não deixa de ser uma universidade, né? Uma universidade da vida. Sim. Uma universidade onde a gente aprende muitas vezes mais até, não digo nem mais nem menos, mas são formas diferentes, né? Tanto a academia quanto a universidade. E a universidade da vida, o dia a dia, a gente lidar com essa situação, lidar com as pessoas, isso é fundamental para tudo isso. E como que você foi parar em Santos, né, Zé? Santos, o Arte no DIC, inclusive, esse ano completa 20 anos, né? Sim. De um instituto maravilhoso que atende crianças, jovens, a melhor idade, mulheres, e está sempre ali em parceria e presente com a comunidade da Vila Gilda. Como que veio essa história? Como chegou em Santos? Bom, na verdade é o seguinte, em 91 para 92, eu, assim, bastante jovem, achei que meu papel ali no serviço público tinha... sabe, já tinha dado. Então, eu resolvi, eu era concursado do Estado e pedi licença sem vencimentos, mas aí houve alguns atritos e tal, e eu acabei saindo de vez. E fui trabalhar na área de produção, que é uma produção musical, no marketing também político, marketing cultural, né? O marketing político envolvendo a arte, a cultura, na época que tinha os comícios, né? Que você podia organizar shows, tinha os programas também na TV, que você podia fazer aqueles esquetes e tudo mais. E eu, assim, resolvi ir para esse caminho aí.
Então, eu já conhecia, por exemplo, o Moraes Moreira desde a época dos Novos Baianos, né, que é uma referência para todos nós, né, de comportamento, atitude musical, enfim. E Moraes, ele queria fazer uma retomada das ações dele em Salvador, e nós criamos um programa de TV, né? Então, TV Itapuã, né, que depois foi adquirida aí pela Record, que é o primeiro canal de TV lá da Bahia, um programa chamado Interior, onde tinha entrevistas e música ao vivo, enfim. E daí foi o início de toda a minha caminhada já saindo do serviço público, né? E aí depois eu fiz trabalhos com Margareth Menezes, né? Criamos um projeto na época que depois virou uma referência o Estado, através da Bahia Tursa, bancar as turnês, tá entendendo? Na Europa. Então, o Festival de Montreux, que tinha a Noite do Brasil, depois foi criada uma Noite da Bahia, e eu apresentei esse projeto na época e a Bahia Tursa se interessou e bancava as passagens. E isso facilitava, né? Porque o contratante lá ia bancar as passagens e isso transformava em recurso para o próprio artista. E aí depois eu fui trabalhar no Olodum, que foi uma outra grande escola, né? Eu falo que o Olodum eu fiz o doutorado, né? Por tudo aquilo ali, com aqueles meninos da percussão ali do Pelourinho, que eu vi pequeno, quer dizer, quando eu cheguei por lá, e toda a trajetória que é o Olodum, né? O clipe de Michael Jackson, que foi eu acho que na parte de produção, né? Foi a coisa que mais me encantou de ter participado daquilo ali, e no Olodum, que foi quase 10 anos, né? Mais ou menos por aí. Na época, em 98, nós passamos quase um ano na Argentina, né, que a Warner, que era a gravadora do Olodum, queria fazer todo um trabalho de lançamento do Olodum, que já era conhecido, né, já tinha passado por Simon, Michael Jackson, Stanley Jordan, o que você pode imaginar, já tinha Gil, Caetano, todo mundo participou ali. Eles queriam fazer esse trabalho de Buenos Aires, seguir gravando, inclusive, na época, um disco, né, no Luna Park, né, porque a gente fez vários shows com lotação esgotada no Gran Rex, nos grandes teatros de Buenos Aires. Só que quando nós retornamos, né, o João Jorge tinha sido eleito presidente, né, estava substituindo o Zé Carlos, que era o presidente anterior, e ele tinha outras prioridades. E eu também já imaginava naquela época que eu tinha chegado ali que esse trabalho na Argentina era o que me motivaria. Então, eu tinha um convite na época para vir para montar uma micareta em Santo André. E naquele mesmo momento, a Ivete Sangalo tinha encerrado o contrato dela na banda Eva e tinha partido para a carreira solo. Que era o momento, inclusive, que as micaretas começaram a ganhar todo o Brasil, sim, né? Sim. Todos os lugares tinham... Sim, as micaretas eram... todas as capitais do Nordeste, até em Pernambuco, onde tinha aquela rivalidade musical em relação ao frevo e tudo mais, o axé chegou pesado. Tinha uma semana antes do Carnaval, na Boa Viagem, todos os grandes, os megas artistas baianos do axé estavam ali. Eu fui algumas vezes com o Olodum participar desse pré-carnaval, né, que eles faziam lá. E aí o Olodum fez um show em Santo André e contratado por um sindicato patronal que se chama, né, Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC, CEAL, a sigla. E o presidente, depois lá no hotel conversando, ele disse, eu digo, mas isso não é uma micareta. Micareta você mobiliza a cidade, são camarotes, são abadás, todo ambulantes, você mobiliza a cidade e gera muito emprego pontual e muito dinheiro, né? Porque todo mundo queria assistir, queria participar, vinha muita gente de fora. Aí ele me pediu um cartão, eu dei o cartão para ele. E aí chegou um tempo, ele aí me ligou, eu estou mandando uma passagem, traga todo o material para você avisar aqui aos meus
minha diretoria como é que funcionaria uma micareta, porque era um momento também que a indústria automotora estava começando a se diversificar pelo país, né? Saindo lá do ABC. E eles queriam entrar com essa coisa do entretenimento via a micareta, né? Que seria o início desse processo que esses donos de hotéis, bares queriam efetivar. E aí eles imaginavam fazer em São Bernardo, mas chegando lá, nas conversas que a gente teve, Santo André se colocou à disposição, que era o Celso Daniel, o prefeito de Santo André, e o Altair, o secretário de Cultura, um homem que já tinha morado em Salvador, conhecia como era que funcionava e tal. E eles acolheram o projeto, né, chamado ABC Folia. E junto ao ABC Folia, porque o Celso disse, olha, eu não vou botar dinheiro da prefeitura, eu vou lhe apresentar, você que vai vender seu peixe ao polo petroquímico que tem lá em Santo André, né? Você vai lá vender seu peixe e pense numa contrapartida. E na minha tratativa com o Lodum, nós tínhamos um negócio lá, tá entendendo? E eu aí liguei para João Jorge, aí disse a ele, ó, eu quero trazer os meninos do Lodum, vou criar um projeto que eu coloquei o nome de Régua e Compasso, que era basicamente o samba reggae, né? Vieram os meninos do Lodum para ensinar o samba reggae, que é fácil de assimilação e todo mundo todo gosta. E a contrapartida era esse Régua e Compasso para os empresários que estavam apoiando a micareta, que foi um sucesso, o Régua e Compasso da mesma maneira. E quando houve a morte do Celso, né, nós, da empresa de Ivete, que acabou organizando, quer dizer, eu como o produtor, organizando essa micareta. Nós resolvemos que entregar para então o vice-prefeito que assumiu, o Ava Mileno, fizemos a última festa, né, que mataram o Celso em janeiro, e o evento era em abril, já estava montado, né, no aniversário da cidade. E o Régua e Compasso ficou lá também. E esse Régua e Compasso tocou aqui em Santos. Foi a Silvia Bari, uma psicóloga daqui de Santos, trabalhava na prefeitura de Santo André e ela acabou ficando responsável pelo esse projeto, né? Porque eu saí, tirei o nome do Lodum, aquela coisa toda, e ficou lá. E esses meninos se apresentaram aqui e o Simonian, acho que eles gravaram no disco de Simonian uma canção e tudo mais. E o Fausto Figueira estava lá, ficou encantado, né? Porque o samba reggae, quem não se encanta? Ficou encantado e vendo aqueles meninos da comunidade do Jardim Santo André, lá em Santo André, que é uma comunidade meio pesada também. E o Fausto aí disse, eu queria conhecer. E foi que ela me apresentou, me convidou para vir para Santos. E daí, na medida que as coisas foram caminhando, né, ele arrumou a empresa e tudo mais, eu falei que tinha que ter uma ONG, ele me apresentou ao pessoal do Instituto Elos e aí surgiu o Arte no DIC. Allen Abert, você está ouvindo isso? Allen Abert, que é da CNTU e que está à frente da Rede Brasil 2022, né? Que é uma rede que traz esse caldeirão de artes, manifestações artísticas e ciência e tecnologia. E faz esse diálogo, né, Allen? Tá ouvindo isso, né? O Zé Virgílio é incrível. O Zé Virgílio tem o condão na década de 70 e 80, de ter participado das principais manifestações culturais na Bahia, não é? E aqui, agora, em Santos, faz um trabalho há 20 anos incrível, não é? No Arte no DIC, não é? Que, vamos dizer assim, é um exemplo de como a gente pode apostar nas virtudes brasileiras. É um exemplo de como nós devemos valorizar aquilo que a gente tem de melhor na juventude, não é? Com os idosos, ou seja, essa potência cultural que é o Brasil, que se manifesta em todos os lugares, não é? É um continente, Brasil é um continente cultural, não é? Que agora é fundamental nos unirmos, não é, nesse fio invisível
das artes e da ciência. Com certeza, com certeza. E o DIC, ele traz não só essa questão da arte propriamente dita, mas o estímulo a pessoas. Aqui você vê, aqui a gente está vendo imagens aqui do show da Cor do Som, lá no Instituto Arte no DIC, o Moraes, visita do Moraes, visita do Armandinho, de trazer pessoas, inclusive, Zé, queria até falar com você sobre dois, inclusive, dos alunos, ex-alunos do Arte no DIC, que hoje se encontram na Europa, né? Morando lá, o Jorge, o Gabriel. Sim. Inclusive, esse ano também, são várias datas emblemáticas, né? São os 20 anos da instituição, que foi em 2002, primeira vez o tambor tocou. Em 2012, nós inauguramos o nosso equipamento, né? A nossa sede, a Escola Popular de Arte e Cultura Plínio Marcos, que foram políticas públicas da gestão do Gil no governo Lula, que era o Espaço Mais Cultura, né? Dois grandes programas, né? Os pontos de cultura. Cultura Viva. Que o Cultura Viva. Nos pontos de cultura, que o Arte no DIC fez parte da primeira relação, né? E o Espaço Mais Cultura, que ele me falou na época que era um pedido, inclusive, do presidente Lula de construir uma sala de cinema e biblioteca. Inclusive, eu vi num evento que teve em São Paulo uma vez, quando já o Juca era o ministro, o Lula falou isso, né? Eu pedi ao Gil e ele me falou, né? Então, nós apresentamos na época, até pela minha vivência, minha experiência lá na Bahia, de criar espaços culturais, de apresentar um projeto, né, com os arquitetos do Instituto Elos, que fizeram esse projeto, de uma escola completa, né? Eu ali atenderam 3 prédios o projeto, mas eu sei como é que as coisas funcionam, eu digo, não, eu quero tudo concentrado em um equipamento só. O resto, na medida que o tempo for passando, se tiver mais recursos e tudo mais, a gente vai fazendo. E fizemos um equipamento completo. E, na época, esses equipamentos que faziam parte do PAC Cultura eram só em capitais. Mas como Santos também tinha projetos no PAC, eu tive uma grande ajuda do engenheiro Hélio Hamilton, que era o presidente da Coab na época, que me deu todas as indicações, todos os caminhos, né, para a gente buscar isso aí. Inclusive o próprio terreno, que era da União e não do município, que era uma vala, que eu acho que pagou um engenheiro especialista em fundação para transformar aquela vala num terreno. Quer dizer, então ali tudo foi fruto de políticas públicas, né? E o que o Gil colocou para mim, falou, o caminho é esse, e a gente foi, deu a régua e o compasso, né? Sim. Como ele mesmo diz. E a gente foi traçando aí esse caminho aí. Então, esses 2 meninos, né, são grandes músicos, eles estão tocando, eles são protagonistas onde eles estão, eles não estão lá com mais um na multidão. E os intercâmbios, né, que esse ano completa 10 anos, que a gente começou em 2012, em 2019 foi o último, né, porque veio a pandemia. Nos 2 últimos anos nós fizemos na Itália com o Gabriel, que ele organizou tudo, porque independente de aprender, eles se formaram como cidadãos, eles organizaram tudo, eu fui lá para ter reuniões e tudo mais, e foi tudo aquilo que a gente imaginava aconteceu. E esse ano eu estou tratando com o Jorge para a gente fazer na França, que foi o início da caminhada do Arte no DIC na Europa, foi na França. Então, nós vamos retomar tudo aquilo de lá atrás, em La Ciotat, onde a gente tem o Arte no DIC França, quer dizer, hoje que está adormecido, porque eu fechei a conta bancária e tudo mais, mas está lá. Intercâmbio na Itália também. Sim, exato. Maravilhoso. E nós vamos fazer La Ciotat, Marseille e Paris. Eu estou indo agora em junho para organizar com as associações lá, que eu já recebi as cartas convidando, para em dezembro a gente retomar essa... espero, né? Porque lá na Europa está tudo abrindo agora, quer dizer, diz que já vão, em alguns países, o uso da máscara, né? Enfim, mas com toda a precaução, com um número reduzido, né, de crianças, a gente, em 2012, a gente vai estar... Quer dizer, comemorando esses 10 anos de intercâmbio
lá na França. E você vê que aqui em 2022. 2022. Você já falou 2012, hein? 2012, quando a gente foi a primeira vez. É verdade. Primeira vez. É verdade. 2022 e 2022 que tem uma coisa muito especial, né, Allen? Olha que interessante. A gente aqui, no ano do bicentenário da independência, no ano do centenário da semana de 22, o Allen é um cara, Zé, o Allen é um cara, eu conheci o Allen não tem muito tempo, mas a gente criou uma afinidade, uma amizade, um querido, uma pessoa, né, que traz, é um cara um engenheiro, um cara de ciência e tecnologia, mas que traz consegue fazer esse diálogo com a arte, trazer essa coisa. E aqui estão as revistas, inclusive da CNTU, e fundamental esse momento da gente estar abrindo, né, Allen, essa discussão numa rede que está sendo construída em todo o Brasil, e eu até que me arrisco a ultrapassar essas fronteiras, de falar de América Latina e falar de outros lugares, que está sendo construída, e a gente está aqui num programa, eu, você e Zé Virgílio, que é o presidente de um instituto, e muito mais, que é um cara que botou nas costas um projeto e acreditou naquilo, que é um projeto que faz uma diferença absurda na vida social das pessoas, né, Allen? Não tenha nem dúvida. E, Danilo e Zé Virgílio, esse projeto Brasil 2022, não é o projeto Brasil 2022 que você comentou, que é a comemoração, a análise, a comemoração dos 200 anos de independência no Brasil e a realização, inspirados nos modernistas de 100 anos atrás, da Semana de Arte Moderna de 2022, porque a gente entende que nós devemos estimular, animar 1000 semaninhas pelo Brasil. Esse ano é um ano muito especial, é um dos anos em que a gente tem uma esquina civilizatória. A gente sempre fala que 2022 é o ano que o Brasil vai mudar de pele. E no campo da cultura, isso está se fermentando, está se organizando, não é? Uma nova onda cultural. E essa nova onda cultural, ela vai, obviamente, além de 2022, porque a nossa perspectiva é que esse país seja realmente um dos países mais importantes no rol da luta pela paz, não é, no planeta. Não é? O Brasil tem essa tradição pacífica, não é? E aqui a gente contém a África, contém a Europa, contém as Américas e contém a Ásia. É um país extremamente especial e a cultura mostra tudo isso. E, inclusive, a gente tem tantas pessoas dentro dessa rede, né, Allen, que, assim, temos aí um convidado de hoje, né? Quem é que vem aí? Claro, hoje vem uma pessoa muito especial, não é? Que é o Alfredo Atier Júnior, que é jurista, filósofo, desembargador e presidente da Academia Paulista de Direito, não é? É um querido amigo, não é? Integrante desse projeto Brasil 2022, do nosso Conselho das 1000 Cabeças da CNTU, e que hoje ele dá um depoimento muito, muito, muito especial. Chega mais, Alfredo Atier. Oi, Danilo. Obrigado pelo convite. Pois é, o Brasil faz 200 anos, não é? A gente, em 2022, celebra, teoricamente, os 200 anos do Brasil, porque o marco da independência política se dá exatamente em 1822, quando se completa o processo que talvez tenha se iniciado no final do século XVIII, com a crescente influência inglesa sobre a política do Reino de Portugal e de suas colônias. Nós tínhamos a esperança e achávamos, né, que nós íamos chegar nesse momento de 2022 melhores, não é? Melhores do ponto de vista da democracia, da participação e, sobretudo, da inclusão social e política do nosso povo.
mas aconteceu um revés terrível. E isso, meu querido Danilo, e todas e todos que nos acompanham aqui na TVT, é como se fosse uma maldição, né, brasileira, porque todos esses momentos assim de celebração que nós tivemos, o cinquentenário, o centenário, o Sesc Centenário e agora o bicentenário do nosso país, eles foram momentos bastante difíceis, né? Lá em 1872, nós já vivíamos já o fim da Guerra do Paraguai e já se iniciava o processo que permanece até hoje, que é o processo da interferência militar na história política do Brasil. Porque, e já em 1972, ainda pior, né, nós vamos estar vivendo no Sesc Centenário da Independência o pior momento da ditadura civil-militar iniciada em 64. E agora nós vivemos sob a égide de um regime que eu chamo de um regime anticonstitucional, né? Quer dizer, um governo que faz de tudo para contrariar aquilo que está na Constituição de 88, os direitos, os deveres e as políticas públicas que foram estabelecidas para lá, e nos deram tanto otimismo, né, durante esse processo de construção da democracia brasileira, sobretudo quando houve uma inclusão social e política maior, não é, a partir justamente do início do século XXI. Mas esse revés, né, a parte de demonstrar um pouco essa, que eu falo assim brincando, né, essa maldição, ele demonstra que ainda há muitas coisas no Brasil que não estão concluídas, e a gente não pode falar propriamente numa independência. Daí porque eu decidi chamar essa comemoração de celebração crítica. Por quê? Porque é preciso que a gente pense o que é isso que nós chamamos Brasil, que é um país, na verdade, que foi feito de muitas exclusões, não é? Desde o início, por exemplo, a questão da manutenção da escravidão, o fim formal da escravidão, que lançou toda a população afrodescendente para as periferias e estabeleceu um destino bastante cruel para essa população, que já era o destino cruel para o qual foram destinados os indígenas, né, os nossos povos originários, né, quer dizer, foi a nossa primeira grande exclusão. Muito bem, a partir daí, não é, e junto às pessoas sérias que estão pensando essa questão dos 200 anos dessa forma, como eu disse, como uma celebração crítica, eu resolvi iniciar esses programas na Academia Paulista de Direito, né, na cadeira Santiago Dantas, exatamente para conversar com lideranças políticas e culturais, como você falou, que pudessem pensar, olha, o que nós fizemos, né, como nós construímos esse país até hoje, e o que a gente pode fazer. Eu acho que isso é o mais importante. O que a gente pode fazer a partir daqui, não é? O que a gente pode fazer em termos de desenvolvimento, claro, desenvolvimento sustentável, como prevê a nossa Constituição e como prevêem os documentos internacionais importantes de 1970 para cá, mas também, Danilo, a gente lembrar da ideia não apenas do desenvolvimento, mas da ideia do envolvimento, não é? O Brasil, como eu disse, é um país de exclusões, e o que nós podemos fazer de melhor para o país é a inclusão política, não é? Ou seja, tentar forjar efetivamente essa ideia de povo, que é a ideia da qual o Brasil é mais carente, não é? Porque o Brasil, um país que se faz criando periferias, né, construindo periferias, afastando o povo para as periferias, é um país que se faz com muitos traumas, né? E esses traumas não são só a violência explícita nos vários golpes que nós sofremos, né? Golpes civis e militares que nós sofremos. Esses traumas também são a violência do dia a dia, né? A violência simbólica, a violência cultural, que exclui as manifestações, que diminui as manifestações, que são as manifestações do verdadeiro povo brasileiro, não é? E eu acho que a conclusão mais importante que a gente pode tomar, não é? Além de colocar uma grande interrogação na ideia de independência, não é? Então, por isso que
o subtítulo desses programas, que são Brasil 2022, uma celebração crítica dos 200 anos do Brasil, o subtítulo é Independência, né, como uma interrogação, reescrevendo a história e redesenhando o futuro. E chegar à conclusão que dessa interrogação da independência, a gente pode propor uma ideia diferente, uma ideia de interdependência dos povos, não é? Desses povos que estão forjando o Brasil, apesar de todos os reveses e as violências, e que podem transmitir ao mundo uma mensagem diferente, uma mensagem bastante diferente daquela que nos oprimiu, nos explorou, nos dominou até hoje, não é? Aquela mensagem de violência que veio do norte para cá. E, a partir daí, nós que estamos aqui no Sul, conjugando todos os povos do mundo, não é? Possamos dar ao mundo uma mensagem diferente e um caminho diferente, não é? Que acabe com as desigualdades, que acabe com as privações de liberdade, né? Que começam com a fome e vão até as limitações culturais, educacionais, e que transmita uma ideia mais do que de solidariedade, como hoje em dia se diz, mas uma ideia de solicitude, né? De cuidado. Nós podemos transcender por essa interdependência dos povos, por esse diálogo franco e bastante importante dessas ideias, essa realidade que nós todos estamos vivendo. Então, eu convido todo mundo a assistir, né, na Academia Paulista de Direito, a cadeira Santiago Dantas, Brasil 2022, uma celebração crítica. Danilo, um grande abraço para todos vocês da TVT, obrigado por essa participação, não é? E muita sorte nesse programa cultural que você comanda e que tem essa participação importante desse movimento que é o Brasil 2022, não é? O Silvio Tendler, o Allen e tantos outros queridos amigos, não é? Que inclusive também participaram da série. Um grande abraço. Alfredo Atier, olha, Allen, a gente, o conteúdo que as pessoas trazem, né, como é interessante, e a gente tem uma diversidade tão grande nesse Brasil, né, uma hora a gente está falando aqui do Arte no Dic, aí daqui a pouco estamos falando aqui com o Atier, e estamos... Como que é isso tudo na sua cabeça, Allen? A Rede Brasil 2022, que eu vejo você assim, ó, não parar. Não, o Atier, eu quero chamar a atenção, ele fez, no ano de 2021, 150 entrevistas em cima dessa ideia de uma comemoração crítica do bicentenário da independência. Então, ele fez um trabalho muito importante que a gente coloca, obviamente, no nosso portal, não é? Tá no YouTube, não é? Tá no Instagram. Então, é uma contribuição para o pensamento brasileiro muito importante, não é? Então, recomendo fortemente. Agora, essa Rede Brasil 2022, Danilo e Zé Virgílio, ela trabalha com uma ideia de a gente ter que alcançar todos os rincões do Brasil. Portanto, todas as aldeias de mídia alternativa, independente, as TVs legislativas, nós queremos passar esse programa Sacada Cultural em todo essa hidrografia digital e televisiva, para a gente poder anunciar, bater os bumbos que nós precisamos animar a produção cultural. Não é só o consumo, mas é a produção cultural de maneira muito ampla. Nós estamos trabalhando em torno de um filme, não é, que o Silvio Tendler está montando, não é, que é um filme do Brasil 2022 que vem desde 1822 num trem que vai parando nas estações, entra gente, sai gente, cada estação tem ramificações, ele vai passando pela abolição, república,
a questão da Semana de Arte Moderna, a exposição do Rio de Janeiro de 1922, a Revolução de 30, e vem até os dias de hoje, até 2022. Então, esse trem, não é? Ele conta um pouco a nossa trajetória, a nossa construção, mas principalmente nós queremos pensar no presente e no futuro. E eu aqui faço até uma pausa, porque eu preciso falar das pessoas que fazem com que esse programa aconteça de uma forma boa, legal, com uma harmonia nesse momento aqui, que é a CNTU, nosso apoiador CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados. Quando eu ouvi pela primeira vez esse nome, eu falei, esse nome não é tão grande assim. Eu falei, CNTU. E o regulamentados? Não, regulamentados, tudo bem, não tem problema, tá ali, mas... Então, assim, CNTU, que é uma confederação que reúne diversas federações e que está com a gente, assim, dando todo o suporte, todo o apoio, trazendo as pessoas, o nosso querido amigo Allen, nosso engenheiro aqui, que vai estar em todos os programas com a gente, aqui batendo esse papo, e para mim é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Quero também ressaltar esse estúdio maravilhoso que a gente está gravando aqui, que a gente está fazendo esse programa acontecer aqui. Agradecer o Rodrigo e a Thaís da Red Filmes, que recebeu a gente super bem. Muito obrigado, Rodrigo, por tudo que você tem feito pela gente. E também não posso deixar de falar da Rede Brasil 2022, que não é só o Allen, não é só o Danilo, é uma rede de artistas, intelectuais, pensadores, rappers, hip hop, técnicos, cientistas, enfim, onde a gente junta de tudo um pouco nessa diversidade, nesse caldeirão antropofágico, como dizia nosso Oswald de Andrade, chamado Brasil. Só antropofagia nos une economicamente, socialmente e politicamente. E Zé, falando em antropofagia, a gente tem aí o Arte no Dia, que ele está sediado numa das maiores favelas sob palafitas da América Latina e a maior do Brasil, e dentro desse lugar a gente tem uma série de questões, né, culturais, que são povos que vieram desde lá de trás, quando se aboliu a escravatura, que vem os negros, né, e as negras, que não podiam trabalhar, que não eram contratados, e na sequência você tem aí uma migração nordestina vindo muito forte da região do Nordeste, tentando a sorte no Sudeste, no Sul, fugindo de secas terríveis, como foi o caso da seca de 1932, e também você tem a desapropriação por conta de uma série de questões da especulação imobiliária das comunidades tradicionais, caiçaras, ribeirinhas. Então se juntou ali uma cultura, né? Se juntou uma cultura, um jeito de falar, um jeito de ser, e o Arte Lundic, ele traz isso, tanto que a gente estava falando aqui sobre o Olodum, e uma das coisas que eu falei, me perguntaram esses dias, mas o Arte Lundic, eles tocam o quê? O samba reggae? Eu falei assim, tudo. Então, é uma das características do Arte Lundic. Essa molecada da percussão, eles não vão lá só fazer o samba reggae. Eles têm uma diversidade que está muito envolvida com isso, não é mesmo, Zé? Não, exato, porque no início, né, vieram jovens do Olodum, né, que tocavam na banda Olodum, para ensinar o ritmo do samba reggae. Mas até por conta da minha vivência lá no Olodum, a gente foi muito prejudicado com falsos Oloduns que surgiram na época. O mais famoso de todos, um tal Filhos do Olodum, né, que eles botavam filhos pequenininho e Olodum grande. E até os personagens eram os mesmos nomes nossos lá. Um cara me falou, rapaz, o produtor lá tem seu xará. Quer dizer, a pessoa que organizava a venda de shows e tudo mais, parte de mídia, tinha o mesmo nome. Quer dizer, então, os cantores eram Pierre, o Finado Germano, Lazinho, quer dizer, usavam isso tudo aí. Então, e aí quando
essa questão percussiva começou, e no início, como teve a parceria do Olodum, o nome Olodum era muito evidente na época, né? Mas aí, na medida que eu tive essas conversas lá com o Gil e o Juca, né, sobre as políticas públicas, que eu resolvi, porque nós tínhamos patrocínio da iniciativa privada, naquela época que o Porto investia, né, que era o Grupo Libra, que inclusive já se extinguiu. Eu digo, não, agora é o nome Arte no Dia, que o Olodum vai entrar ali como parceiro, que está lá até hoje, e teve uma importância muito grande. E com o professor de percussão atual, que se chama Cabeça, que é um homem, inclusive de lá, daquela região ali, da Zona Noroeste, do Jardim Rádio Clube, enfim, eu aí falei que era um músico já experiente aqui de Santos, tocou em várias bandas e tal, um ótimo percussionista. Eu falei para ele que eu queria uma soma e uma identidade própria dessa percussão, que foi o que aconteceu, né, de ir para fora e tudo mais, e ninguém vê ali um cover do Olodum. Quer dizer, é a banda percussiva Querô, que é o nome, está entendendo? É o coletivo Querô. Quer dizer, então a gente buscou essa aí para a gente viver, né? Porque as bandas percussivas baianas, né, que tem toda uma referência mundial, né? A timbalada de Carlinhos Brau, ele tem um ritmo dele próprio. O Ileaê, ele tem como bloco Afro a Bandaê, tem um ritmo próprio, Muzenza, tem o seu ritmo o Araqueto, mas o mais notório que teve toda essa dimensão mundial foi o Olodum, porque quando o Paul Simon resolveu circular para querer uma transformação na música dele, ele foi à África, ele foi a Cuba, ele foi e quando chegou no Pelourinho e quando arrematando com o samba com Michael Jackson, que Spike Lee, aquela canção de Michael Jackson era uma das preferidas dele. Ele já tinha feito um videoclipe que ele não curtiu. Então, numa conversa com o Spike Lee, aí Spike Lee falou: é lá no Brasil, é lá na Bahia, e uma banda chamada Olodum. E tem aí, já por falar em música, já quero pegar aqui o gancho e chamar aqui o Circuito de Música Dércio Marques, que é o Dandô, no qual eu tenho muito orgulho e muita honra de fazer parte. E nós vamos agora, roda aí, ó, momento Dandô, chega mais! Dércio Marques foi uma anatomia, como disse João Bach. Quem vai contestar? O olhar de quem conheceu Dércio é cheio de saudade e nostalgia. Já quem não conheceu tem a esperança de que um dia isso venha a acontecer. Vai saber. Vindo do Dércio, acredito em tudo. Tantas histórias e aventuras que ficam na memória de quem não conheceu a peça. Sem pressa do cultivo, Dércio plantou e colheu frutos. Semeou no Brasil e fora dele. Dércio é aquele que planta em silêncio e hoje, nesse momento, o olhar se une ao sentimento e não faz diferença se conheceu ou não Dércio Marques. O importante é que seu fruto venceu todas as barreiras do tempo. Viva Dércio Marques, viva a música, viva a vida! Vinde, ó flor da noite, reduzindo com todos os santos mestres. Vinde, ó flor da noite, reduzindo com todos os santos mestres. Eu estou na mesa da Jurema, ó Jurema, é meia hora do relógio, senhores mestres, venham me ajudar. Ele está em toda parte, norte, sul, dentro e fora da gente. Basta olharmos para o alto que suas flores sorriem, nos saudando com beleza e abundância. A sua memória está viva na cabeça do tempo, nos cantares da nossa gente, nos interiores da nossa cultura e das nossas emoções. Nossos pés são guiados por suas marcas,
raízes sólidas para destinos intransponíveis. Nossas almas são levadas pelo vento que ele soprou e espalhou sementes férteis. Foi com ele que aprendemos a andar. Foi o primeiro, sim, pela ponga do destino, bandoleiro e cantador de ilusões etéreas. Seu mastro de ferro carrega nossas velas brejeiras, aquelas que imitam as ondas sonoras infinitas como o oceano. Seu legado é a nossa estrada, o nosso fim e começo, o nosso apreço, os nossos passos largos e espaçados. Ele é o ipê, nós somos seus galhos, esparramados entre os brasios e as brasas encantadas. Na cabeça do tempo eu plantei o ipê, a maré. Tragas meu rio, me faz voar, marques meu chão com teu cantar. Tragas rios, tangarás e corredeiras, vens ondinas, jatobás, cachoeiras, curso, força, sombra antiga de abrigar, de navegar nossa cantiga. Tragas tiês, sabiás e juritis, vens bacural, pintacilgos, bentivis, vento, canto, ninho em casa antiga, de orquestrar, fazer voar nossa cantiga. Tragas fitas, tambores e bandeiras, vens, meu santo rei, congadas, lavadeiras, batuque, vozes, a mesma dor antiga, de desarmar, deixar brilhar nossa cantiga. Tragas a vida, azul, anil, vens e marques o teu chão, Brasil. Cabeça prata, a mesma história antiga de amar, de transformar corpo em cantiga. Traga meu rio, me faz voar, marques meu chão com teu cantar. Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um pedaço de terra. No coração de quem vai, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último bem. Saudades, saudades deixando murchas caídas na serra, bem perto de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz do olhar no teu luar. Uma coisa linda, né? Uma coisa linda, Dércio Marques, um andador, o Dandô, né? O Dandar. O Dércio que era um grande andador desse nosso Brasil, desse rincão todo. E terminando aqui, ouvindo uma canção de Lamartine Babo, Serra da Boa Esperança, na voz de Dércio Marques. Isso não tem preço, gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu quero aqui, antes de tudo, passar a palavra aqui para o Allen, dizer que é um prazer tê-lo aqui com a gente no programa. Allen, dizer que estaremos juntos nessa empreitada, agradecer muito você ter aceito o convite de
estar aqui com a gente e estar aqui, não só nesse programa, como em todos. E o Allen estará com a gente aqui em todos. Muito obrigado, Allen. Obrigado, Danilo. É uma imensa alegria. Você não só é um animador cultural, você é um ativista cultural, mas principalmente você é um intelectual, um historiador que tem a dimensão e a consciência, não é, da importância da cultura. O Sacada Cultural que você criou é uma marca indelével. Eu quero agradecer também o Zé Virgílio, não é, por essa trajetória incrível, não é? E ele vai nos ajudar de maneira sensacional nessa caminhada do Brasil 2022. Muito obrigado e um abraço a todos. Zé, eu sou suspeito em falar de você. Eu sempre faço questão de colocar isso, porque a sua história é uma referência para mim, é um exemplo. E eu me basei muito na sua história para construir a minha. E eu quero agradecer muito você, não só por ter aceito o nosso convite, como de ter e poder compartilhar essa sua amizade. Muito, muito obrigado. E você sabe o quanto eu tenho essa admiração e que é verdadeira, e o quanto você pode contar comigo. Eu agradeço, Danilo, o convite, estar aqui também convivendo com o Allen, que eu conheci agora, né? E várias coisas a gente se identificou aqui na nossa conversa. E é isso, né? Eu queria convidar as pessoas, né, para esses 20 anos do Arte no DIC, o nosso projeto Som das Palafitas, que começamos em 2021, que saiu na frente, inclusive o blog do Marrom, que é um dos mais lidos da Bahia, que todo mundo colocou a manchete dele. Som das Palafitas sai na frente em homenagem aos 80 anos de Gilberto Gil e Caetano Veloso, que vai acontecer agora em junho e agosto de 2022. E aí a gente fizemos uma parte online do Som das Palafitas e esse ano, com todas as medidas assim, de precaução, nós vamos fazer, a partir de maio, 3 shows presenciais, né? Com os Gilsons, que são os netos de Gil e mais o José Gil, filho dele, com Moreno Veloso, Ben Gil, fazendo parte num show presencial lá no Arte no DIC, né? Eles fizeram online e vão fazer todos juntos esse show presencial, com o grande mestre Armandinho, ele, Jacó Simões e Marquinhos Lobo, né, 3 músicos sensacionais baianos, vão estar também presentes. Armando, inclusive, é o padrinho desse projeto Som das Palafitas, vão estar lá presentes também com a gente, e tocando para as crianças. Terminou a aula do Educação Integral, eles vão interagir, conversar com as crianças, mostrar esse lado da música popular brasileira, né, de altíssimo nível. E uma figura que eu conheci no Som das Palafitas esse ano, chamado Paulinho Mosca, que fez um voz de violão que foi sensacional. Entendeu todo o que era ali a instituição, então ele falava, parecia um cara que já tinha ido lá no DIC, né? Ido lá no Arte no DIC, e que eu pretendo fazer mais para o final do ano. Quer dizer, o nosso intercâmbio que vai acontecer de novo, com fé, muita fé, a gente vai conseguir fazer de novo, e estamos montando esse ano com recursos que vieram do Ministério Público Federal, né, de multa ambiental, a nossa oficina de marcenaria, mais um curso de capacitação para qualificar, profissionalizar as pessoas para o mercado de trabalho. A gente sabe que marceneiros é uma mão de obra extremamente requisitada e, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Santos, com a Prefeitura, né, com o gabinete do prefeito, nós vamos iniciar a obra da construção, isso tudo com recursos públicos de multa ambiental do Ministério Público Federal. É isso aí, obrigado, e foi um grande prazer estar aqui com vocês. E Zé, conta pra gente, quem quiser conhecer mais do Instituto Arte no DIC, onde que a gente encontra o Instituto Arte no DIC, na internet, site?
na internet, né? O nosso site www.artenodic.com.br, no Instagram, Arte no Dic Oficial, no Facebook, Arte no Dic Oficial, e no YouTube, que tem a história do Arte no Dic, que está no YouTube. E viva o Arte no Dic, viva a Rede Brasil 2022, viva os encontros que a gente consegue realizar em nossas vidas, né? Nas nossas histórias, que vão contribuindo e enriquecendo nossa história. É isso aí, gente. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial à nossa querida assessora de imprensa, Ana Paula Romero, lá do Rio de Janeiro, uma grande assessora de imprensa que auxilia aqui o Sacada Cultural desde o começo do Sacada Cultural. Inclusive, o Sacada Cultural, acho que ele está completo. O Sacada Cultural começou no começo da pandemia, né? E acho que ele está completando, a pandemia vai completar 3 anos, então ele vai estar completando 3 anos esse ano. O Sacada Cultural já tem 3 anos. Ou seja, a gente já está saindo de engatinhar para dar os primeiros passos, né? Então, muito obrigado, gente. E até a próxima semana com muito mais Sacada Cultural. Valeu!